Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Bom dia! Hoje, 11 de setembro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. O 67º vídeo. 67 vídeos até agora nessa série. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está na capa, na contracapa. Entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Este livro aqui tem 10 capítulos. Não chegamos ainda aos capítulos. Então estamos no prefácio e nas últimas páginas do prefácio, entendeu? Nas últimas páginas do prefácio. Páginas 30 e 31. Nessas duas páginas, o Richard Dawkins faz vários agradecimentos, agradecendo a várias pessoas. E ele cita os nomes das pessoas que o ajudaram na elaboração deste maravilhoso livro. Só que, na página 30, ele traz ali a informação do documentário dele, que foi feito para uma televisão britânica, lá na Inglaterra, onde ele mora, não é? Ele mora em Oxford, no Reino Unido. Muito bem. E ele fala sobre esse documentário na página 30. Documentário com o título A Raiz de Todo o Mal. Ele fez esse documentário, ele escreveu e ele apresenta esse documentário. Tem a duração de 90 minutos e está à disposição de qualquer pessoa no YouTube. Aqui abaixo, você olha aqui abaixo no canal, você vê lá o documentário de Richard Dawkins. Você clica no link e você será remetido para o documentário dele, que está no YouTube, de graça. Um documentário sensacional. Então, como ele fez referência a esse documentário, eu estou aqui fazendo análises acerca de textos que estão no documentário. E vamos trazer mais uma agora, entendeu? Então vamos lá. Muito bem, então vamos aí acima. Richard Dawkins. Antes aqui de entrar no tema, eu queria aqui pedir um favor a você aí que está assistindo ao vídeo. Por favor, enquanto eu estiver explicando aqui, não ria, porque vou aqui falar sobre a Bíblia. Então, quando eu estiver falando sobre a Bíblia, eu peço a você para que você não rie, para que você não fique rindo. Sabe por quê? Porque quando você ri aí em sua casa, em seu apartamento, eu escuto aqui e isso me atrapalha, tira a minha concentração, entendeu? Então, por favor, quando eu estiver falando sobre Bíblia, não ria. Se der vontade de rir, deixe para rir depois do vídeo. É o que eu peço, por favor. Então, tudo bem, vamos lá. Veja aí à esquerda acima, a letra A. É um documentário, né? Na página 30 do livro Deus, um delírio, o Richard Dawkins diz que muita coisa que está no livro Deus, um delírio, também está no documentário que ele fez para a televisão britânica. Ele fez esse documentário no mesmo ano em que lançou o livro. E aí está a letra A, documentário, veja aí à esquerda acima. Hot of Alville, isso aí é em inglês.
e em português é raiz de todo mal? Será que a religião é a raiz de todo mal? O Richard Dawkins foi contra esse título aí. Por quê? Porque o título, ele não concorda com esse título. Ele diz que a religião não é a raiz de todo o mal, entendeu? Só que quem escolhe o título não é o escritor, é a televisão, entendeu? A televisão britânica escolheu esse título aí. O documentário maravilhoso tem a duração de 90 minutos e foi lançado em janeiro de 2006. E o livro também, Deus, um Delírio. Certinho, gente? Já que o Dawkins fala sobre esse documentário, então estou mostrando aqui muitas partes do documentário, analisando, entendeu? E assista aqui abaixo você vê aí documentário de Richard Dawkins e você vê o link. Clique no link e você vai ser remetido para o documentário. Um documentário sensacional, maravilhoso. Então vamos aí à letra B. O documentário tem a duração de 1 hora e 34 minutos. O trecho que eu vou trazer aqui do Richard Dawkins começa a partir de 1 hora, 13 minutos e 30 segundos. Então vá lá ao documentário e coloque lá no início 1 hora, 13 minutos e 30 segundos. E você verá o Richard Dawkins falando o que está aqui no quadro. Certinho, gente? Então ele diz assim, entre aspas, se Deus não dá um bom exemplo, quem dá? Abraão, o pai das 3 grandes religiões monoteístas? O homem que de bom grado sacrificaria o filho Isaque? Talvez não. Que tal Moisés, das tábuas que diziam não matarás? No livro de Números, esse mesmo homem, irado pelo tratamento dado aos midianitas, deu ordem para matar os prisioneiros homens e as mulheres idosas, mas deixai vivas todas as jovens que não tiveram tido comércio com o homem. Então o Dawkins diz isso aí no tempo de 1 hora, 13 minutos e 30 segundos. Ele diz aí sobre Deus, né? O Deus que está na Bíblia e é o Deus dos cristãos. Deus algum existe, mas só que o Deus que está aí é o Deus que está nas narrativas da Bíblia. Então, o Richard Dawkins está se referindo àquele Deus bíblico, na Bíblia cristã, aquele Deus que na realidade não existe, mas existe na ficção. E ali ele existe nas narrativas bíblicas, entendeu? Então ele está se referindo a esse Deus aí, criado pelos hebreus. Certinho, gente? É por isso que ele diz, se Deus não dá um bom exemplo, o Deus da Bíblia, então quem vai dar? Abraão, ele diz aí, ó, jamais. Essa parte aí sobre Abraão já vimos no vídeo aí anterior. Agora vamos trazer mais um exemplo aí, que é Moisés, para esse vídeo. Então o Richard Dawkins está dizendo que Deus, o Deus da Bíblia, nas narrativas bíblicas, não dá um bom exemplo. Abraão também não dá um bom exemplo, entendeu? E Moisés também não dá um bom exemplo, é o que veremos aqui agora, certinho? Então vamos aqui. Muito bem, então vamos aí ao centro, letra C de casa. Aí está, não dão bons exemplos. E aí o Richard Dawkins cita 3 personagens bíblicos, Deus, Abraão e Moisés. Já vimos sobre Moisés no vídeo anterior, agora aí Moisés. Então veja, o Richard Dawkins diz assim, ó, que tal Moisés das tábuas que diziam não matarás? Ele está se referindo aí ao Moisés lendário que recebeu os 10 mandamentos, que não são 10, do Deus hebreu, entendeu? Os 10 mandamentos em 2 tábuas. Aí Moisés ficou com raiva e quebrou as 2 tábuas. Aí depois Deus fez mais 2 tábuas. Então é por isso que ele diz, que tal Moisés das tábuas, no plural, entendeu? E lá estava, não matarás.
Só que Moisés matava a rodo, entendeu? É o que diz o Richard Dawkins aí. Será que Moisés, o Moisés da Bíblia, adorado pelos cristãos, será que ele deu bons exemplos? E ele diz que não. E aí está, ó. O Moisés não respeitava nem sequer o não matarás, porque ele matava a rodo. E é o que vamos provar aqui. Então veja, vamos aí tratar sobre Moisés. Veja aí na letra C abaixo um quadrinho aí. O mandamento que está lá, em um dos mandamentos, né? Está lá em Êxodo, não matarás. Só que Moisés dizia, podem matar, podem matar. Entendeu? O mandamento, não matarás. E Moisés, podem matar, podem matar. Então vamos lá entender isso aí. Veja no centro a letra D de dado. O primeiro homicídio na Bíblia praticado por Moisés. Entendeu? O personagem lendário, fictício, criado por um hebreu, Moisés. O primeiro homicídio dele está lá, em Êxodo. Ele mata um egípcio. É aquela lenda, né? De que o povo hebreu ficou como escravo no Egito, preso lá no Egito. E aí o Moisés era um hebreu que morava no Egito, não é? Na lenda, ele foi criado lá no Egito. Pegou toda a cultura dos egípcios. Então, o primeiro homicídio aí de Moisés, ele mata um egípcio. Isso aí está em Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vou ler na íntegra. Diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali alguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então aí o primeiro homicídio, o Moisés eliminando a vida de um ser humano. Na lenda bíblica, ele estava ali, lá no Egito, ele era hebreu, e ele via ali hebreus, pessoas do mesmo povo dele, povo hebreu, ele via ali hebreus como escravos, sofrendo muito, sofrendo. E sendo ali um escravo hebreu sendo espancado por um egípcio. E aí ele tomou as dores do escravo, partiu para cima do egípcio que estava maltratando um hebreu. E ele matou aí o egípcio, entendeu? Matou, cometeu homicídio. O primeiro homicídio aí de Moisés. Certinho, gente? Tudo entendido aí? Muito bem. Ele matou e ainda mais escondeu o corpo. Escondeu o corpo aí debaixo da areia. Certinho? O primeiro homicídio de Moisés. Veja agora acima a letra E. Aí Moisés manda matar não apenas um homem, e hebreu, hein? Ele manda matar quase 3.000 hebreus. E você vai saber por quê. Então aí Moisés, responsável por 3.000 mortes, 3.000 homicídios. Ele manda matar 3.000 hebreus. Então você vê uma coisa interessante. Na letra D, o primeiro homicídio, Moisés vê um hebreu escravo sendo torturado por um egípcio. E ele tem dó daquele hebreu. E ele mata o egípcio, comete o homicídio. Ele mata o egípcio e esconde o corpo. Então aqui, na letra E, Moisés não tem pena dos hebreus aí, do próprio povo dele. Porque aí ele manda matar 3.000 hebreus e não 3.000 egípcios. Entendeu? Então veja, na letra D, primeiro homicídio, ele defende um hebreu. Já aí, na letra E, ele manda matar quase 3.000 hebreus. Entendeu? Então, a pessoa ser do povo hebreu ou não, isso aí não interessava. Entendeu?
ele mandava matar. E por que ele mandou matar aí 3.000 hebreus, hein? Você vai saber agora por quê. Então veja aí, em Êxodo capítulo 32, versículo 28, está escrito assim: E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então aí veja, abaixo, Deus e Moisés, dois personagens bíblicos, e os dois contra a liberdade de crença, que é uma coisa tão valiosa para a gente, não é? Pois Deus e Moisés eram contra a liberdade de crença. E Moisés e Deus mataram aí quase 3.000 hebreus justamente por isso, porque eles estavam adorando outro Deus. Então, Deus e Moisés contra a liberdade de crença. Nessa história, leia depois, essa história está em Êxodo, capítulo 32, que é o bezerro de ouro. Como foi isso? Vamos contar essa lenda aqui, criada por um hebreu. Moisés estava com o povo dele pelo deserto, Moisés, com os hebreus, que haviam saído do Egito. E aí Moisés subiu a um monte, né? Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, ele se encontrou com Deus. E os dois começaram a conversar lá em cima no monte. E embaixo do monte ficaram os hebreus, aguardando a descida de Moisés. Só que Moisés demorou muito, não descia do monte. E os hebreus lá embaixo chegaram, né? Os hebreus pensaram que Moisés havia morrido, porque ele não descia do monte, entendeu? Então o povo lá ficou sem um líder, sem Moisés. E aí o que é que o povo fez? O povo daquele tempo, muito ignorante, adorava deuses. E aí o povo fez um deus, o deus bezerro de ouro. E esse povo ignorante, os hebreus, passaram a adorar também esse deus, o deus bezerro de ouro. E aí, lá em cima, Deus, observando o movimento lá embaixo, já queria matar os hebreus que estavam adorando outro deus, entendeu? Porque Deus era contra a liberdade de crença, entendeu? E aí Deus já queria matar os hebreus que estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. E aí Moisés conversou com Deus e disse que ia resolver a situação. Aí Moisés desce. Quando ele desce do monte Moisés, e ele vê o povo ali, uma grande parte do povo adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro, uma imagem de um Deus bezerro de ouro, e o povo adorando ali aquele Deus, aquela imagem. Isso aí foi tudo para Moisés. Ele ficou revoltado. Ele quebrou os 10 mandamentos. E um dos mandamentos dizia: não matarás, não matarás. Só que Moisés fez o contrário, entendeu? Ele não estava nem aí, não estava nem aí para os mandamentos. Então ele foi e mandou matar quase 3.000 hebreus, apenas porque estavam adorando outro Deus. Veja que absurdo, que maldade. Você vê hoje no Brasil, nós temos a liberdade de crença religiosa. Aqui no Brasil, qualquer brasileiro, qualquer pessoa estrangeira residente no Brasil pode adorar qualquer Deus. Existe a liberdade de crença aqui. Na Bíblia, não. Ali era um mundo muito mau. Então Deus e Moisés contra a liberdade de crença. Então Moisés mandou matar quase 3.000 hebreus, quase 3.000 pessoas do mesmo grupo dele, grupo pessoal, entendeu? Mandou matar quase 3.000 pessoas ao fio da espada. Você viu aí? Muito sangue. Só porque esses pobres hebreus estavam adorando outro Deus. Veja que maldade. Muito bem, gente. Como diz o Richard Dawkins, Moisés também, na Bíblia,
Veja aí, não deu também um bom exemplo, entendeu? É o que diz o Richard Dawkins. E o Dawkins traz mais aí um exemplo para Moisés, não é? Para Moisés ele traz um, que é aí o que está em Números, no livro de Números, no Velho Testamento. E é o que vamos ver agora. Então o Dawkins traz esse exemplo aí. Os dois exemplos agora que eu dei, eu os busquei na Bíblia. Agora vamos ver aí o exemplo trazido pelo próprio Richard Dawkins, na letra F, F de Fortaleza, veja aí à direita. Aí, Moisés, veja bem, manda matar também milhares de pessoas. Então, milhares de homicídios aí também sob a responsabilidade de Moisés. Ele aí, em Números capítulo 31, ele manda matar homens, mulheres não virgens e crianças do sexo feminino, masculino, do sexo masculino. Ele manda matar isso aí. Manda matar um povo, o povo midianita. Isso está em Números, capítulo 31, versículos 15, 17 e 18, os principais. Então está escrito assim lá na Bíblia. Veja aí, entre aspas. Disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deixai-as viver para vós outros. Veja aí, meu amigo, minha amiga que está assistindo a esse vídeo, veja mais uma barbaridade de Moisés. Que maldade! Aí o povo hebreu, veja bem, o povo hebreu vai contra o povo midianita, invade ali as aldeias dos midianitas, matando a rodo o povo hebreu, matando a rodo na lenda bíblica. E o que acontece? Homens foram mortos ali, homens, pelos soldados de Moisés. E só que mulheres e crianças do sexo feminino e do sexo masculino foram levadas a Moisés, entendeu? Os soldados de Moisés mataram os homens, mataram reis midianitas, e prenderam mulheres virgens, mulheres não virgens, prenderam crianças do sexo feminino e crianças do sexo masculino. E levaram esses presos para, essas presas e presos, né, meninos, para Moisés. E aí Moisés disse, né, viu aquele povo ainda vivo, Moisés, viu aquele povo ainda vivo, né, mulheres e crianças. Aí Moisés disse isso aí, ó. Ele disse assim: deixastes viver todas as mulheres? Ou seja, por que é que vocês deixaram essas mulheres vivas, hein? Por quê, Moisés? Aí ele diz: matai, dentre as crianças. Moisés mandando matar crianças, gente. Que barbaridade. Moisés diz: matai dentre as crianças todas as do sexo masculino. Então ele mandou matar todos os meninos, crianças do sexo masculino. E ele mandou poupar mulheres virgens e crianças do sexo feminino, entendeu? E essas mulheres virgens, Moisés distribuiu essas mulheres para os soldados dele. Veja que maldade. Essas mulheres virgens que escaparam tinham pais que foram assassinados pelos soldados de Moisés. Elas tinham pais, essas meninas bonitas, jovens, adolescentes, virgens. E veja, elas passaram a viver por ordem de Moisés com os assassinos de seus pais. Veja que absurdo. Uma mulher obrigada a conviver com o assassino de seu pai. Veja que tristeza. É a Bíblia, gente. É a Bíblia.
Pois bem, Moisés mandou matar as crianças do sexo masculino. Ele só queria as crianças do sexo feminino. Mandou matar as mulheres não virgens e mandou preservar as mulheres virgens e as distribuiu com cada soldado seu. Imagine uma mulher, uma jovem adolescente de 18 anos, que tinha pais e que foram assassinados por aquele hebreu com quem ela está obrigada a viver. Que maldade, não é, gente? Isso aí está na Bíblia. É por isso aí que o Richard Dawkins, que não é bobo, citou aí Moisés, que Moisés também não deu um bom exemplo. E aí está a prova. Estou mostrando com os textos bíblicos. Entendeu, gente? Veja que barbaridade. Veja que barbaridade. Moisés aí mandando matar homens, mandando matar mulheres não virgens, mandando matar crianças do sexo feminino e deixando com vida mulheres virgens e distribuindo essas mulheres para os assassinos de seus pais. Que coisa horrível. Isso aí parece até um filme de terror, não é? Mas isso aí está na Bíblia. Entendeu, gente? Então aí um exemplo trazido pelo Richard Dawkins. Moisés e aí essa matança dos midianitas. E eu trouxe ainda mais 2 exemplos de Moisés, não é? Moisés aí, 3 exemplos. Muito bem. E para terminar o vídeo, veja abaixo aí. Se você conversar com algum cristão, não se espante. Ele vai dizer ele vai dizer o seguinte: não se espante. Então veja abaixo aí à direita. Os cristãos dizem, em relação a Adolfo Hitler, os cristãos dizem, ele foi um monstro, Adolfo Hitler, porque mandou matar milhões de pessoas. Da mesma forma, em relação ao vereador Jairinho, o vereador Jairinho matou um menino, não é isso? Que era filho da mulher com quem ele vivia. Não era filho dele, o vereador Jairinho. Ele está preso ainda. Então, os cristãos dizem, em relação ao vereador Jairinho, ele é um monstro, porque matou um menino. Os cristãos também dizem, em relação ao ditador russo Vladimir Putin, os cristãos dizem que ele é um monstro, porque está matando muitas crianças lá na Ucrânia. Entendeu? Então os cristãos dizem que Vladimir Putin é um monstro. Em relação a Alexandre Nardoni, ele matou a própria filha, Isabela. Matou a filha Isabela, Alexandre Nardoni. Então os cristãos dizem que Alexandre Nardoni é um monstro, porque matou uma criança, a filha dele. E agora o engraçado, os cristãos dizem em relação a Moisés, que matou muito mais gente do que vereador Jairinho, Vladimir Putin e Alexandre Nardoni. Os cristãos dizem em relação a Moisés que ele foi um homem maravilhoso, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus. Entendeu, gente? Agora você pode rir, porque estou terminando o vídeo. Muito obrigado.